Pessoal, estou tentando entrar aqui novamente com outro aparelho, tá? Que situação, hein? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Pessoal, estou voltando aqui, mil perdões, estou entrando com outro aparelho. Por sorte, eu tenho dois aparelhos de celular aqui. Que coisa, hein? Boa noite de novo, gente. Mil perdões. Um aceno para todo mundo. Muito ruim essa situação, né? Fabiano. Fabiano entrou. Pessoal, mil desculpas. Infelizmente, ele apareceu, meu celular, ele apareceu assim, ó, o celular está esquentando. Eu ponho a mão mesmo, está quente. E aí eu estou entrando com o segundo aparelho. Certo que eu tenho um segundo aparelho aqui em casa. Mas o celular novo hoje vem com ar-condicionado. Esse celular antigo. Gente, para quem está entrando de novo, boa noite de novo, mil perdões. Mas eu falava, então, da minha trajetória rapidamente, né? Então, eu estava falando que eu fiz medicina, pediatria, medicina intensiva, mestrado, dou aula há 22 anos, estou há 30 anos no HC, no consultório. Eu sou diretor técnico do Cantinho do Céu, diretor técnico e diretor clínico. Para quem não conhece o Cantinho do Céu, eu os convido, passando esse momento de pandemia, a gente já está passando por essa pandemia, né? Está acabando, arrefecendo a pandemia. Eu os convido para visitar o Cantinho do Céu, ficou maravilhoso, tem ficado cada vez melhor lá. E recebendo verbas também de várias fontes, né? Inclusive do SUS. Mas, além desses trabalhos que eu falei, o Cantinho do Céu, na verdade, é voluntário, eu também sou empresário, Fabiano. Tenho uma clínica de vacinas, que eu sou diretor técnico e sócio proprietário, e uma clínica multiprofissional também que eu gerencio, né? Com outros colegas pediatras, fono, optometrista, e a própria clínica de vacinas. Então, eu conheci o Fabiano, pessoal, ele já falou aqui, né, um pouquinho da história, na Câmara, naquele mandato, a 17ª legislatura de Ribeirão Preto, foi um mandato de 2017 a 2020, e lá nós tivemos o prazer de trabalhar juntos em vários momentos, em vários projetos, inclusive nas comissões permanentes. Então, nós tivemos pelo menos 3 comissões lá na Câmara, que nós trabalhávamos juntos, que eram a comissão de transparência, e vale ressaltar, pessoal, que as 3 foram ideia, né? O grande mentor dessas 3 comissões da Câmara, que são comissões permanentes, comissões que ficam, né? São, como o próprio nome diz, não são aquelas comissões transitórias, do tipo uma CPI, né? Não, são comissões que são permanentes, como a da saúde e da educação. E o Fabiano nos ajudou lá e criamos 3 comissões, na verdade. Uma delas, a comissão de transparência, extremamente importante. Tive o prazer de presidir por 2 anos e foi o que trouxe grande parte do trabalho, mas também dos custos da Câmara, né? A gente não pode deixar de dizer isso, à tona, para que a população saiba o que está sendo feito lá dentro e para que a população, sabendo o que está sendo feito lá dentro, possa participar, né? Porque o objetivo do Legislativo é que a população participe, né? O Legislativo é a caixa de ressonância dos anseios da população ribeirão pretana. Então, a Comissão de Transparência ela veio escancarar as contas da Câmara para que todos pudessem ter acesso com mais facilidade, da melhor maneira possível. E das outras comissões, aí sim, agora chegando mais no tema, pessoal,
nós criamos 2 comissões, e como eu disse, o Fabiano foi o mentor e foi presidente dessas 2 comissões também, que uma delas era a nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico, extremamente importante para o nosso município. A gente fala de melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Melhorar a vida das pessoas, mas a gente precisa ter desenvolvimento econômico para que isso aconteça, né? Não dá para repartir um bolo que não existe. Essa Comissão de Desenvolvimento Econômico, ao meu ver, é extremamente importante para o município. E uma segunda, na verdade uma terceira, né, além da de transparência, mas relacionada ao tema de hoje, uma segunda comissão importante, criada pelo vereador Fabiano, que eu tive a honra de participar também, foi a de comércio exterior. Então, que traz desenvolvimento para a nossa cidade. Então, Fabiano, essas lives, pessoal, na verdade, para todos vocês, né, que estão voltando aos poucos, a gente perdeu muita gente que está com esta queda do meu sinal. Infelizmente, a gente perdeu um monte de gente aqui, mas muitos já voltaram, né? Então, o objetivo dessas conversas nossas, pessoal, é aprimorar, né? Assim, saber o que vocês pensam e ouvir de vocês também as ideias que vocês têm. Então, eu peço que coloquem aqui no nosso chat. Nós temos também, agora eu usando esse aparelho, eu não vou conseguir acessar o WhatsApp, mas podem me mandar por WhatsApp, eu vou falar o número para vocês, é 16 99994 7303, e logo a gente responde, tá? Então, 99994 7303. Então, tem algumas perguntas aqui que não tem muito a ver com a questão do desenvolvimento econômico, mas sabendo que você vai responder também, eu posso responder também, tá? Mas voltando, então, nessa questão do desenvolvimento econômico, a gente aqui está para ouvir ideias, né? E debater ideias, né? Como melhorar a situação econômica do nosso país, do nosso estado, do nosso município. E, como eu disse, esses trabalhos na Câmara foram extremamente importantes, né? Para que nós pudéssemos propor ao Executivo caminhos, né, a serem trilhados para melhorar a nossa condição de vida. Enquanto vereadores, a alçada era municipal, um pouco da região metropolitana também, e talvez lá na frente, né, sendo candidatos a deputado estadual, está aqui o Alan Giraia, que é pré-candidato junto com um coletivo, né, representando um grande coletivo a deputado estadual, e eu talvez pré-candidato, né, já pré-candidato a deputado federal, talvez candidato a deputado federal. O Maurício Gasparini também tinha entrado, né, e vários colegas que se interessam por política também. Eu acho que é importante que a gente participe da política. Então, a gente está aqui para debater ideias, para debater situações, para debater possíveis leis que possam melhorar o nosso desenvolvimento econômico e melhorar a vida das pessoas, né? Porque, no final das contas, o que vale é a vida das pessoas. Queria ressaltar aqui que nós estávamos juntos na gestão, no mandato anterior da Câmara, e o Fabiano Guimarães foi um dos poucos vereadores que aumentou, numa grande porcentagem, a votação da eleição de 2016 em relação à eleição de 2020. Então, em 2020, o Fabiano teve muito mais votos do que tinha tido em 2016. Depois até você fala os números, Fabiano, eu tenho certeza que você tem isso na ponta da língua, mas assim, se tivesse em outros partidos, o Fabiano estaria lá na Câmara. Eu acho que uma pessoa muito importante lá na Câmara, nos 4 anos que ficou, né, Fabiano? E provavelmente vai voltar um dia lá para a Câmara. Acho que você tem muito a contribuir com o nosso município, com a nossa região. Então, Fabiano, conta um pouquinho da sua história, como é que você chegou até aqui, né? Onde você estudou, sua formação universitária e a sua formação, o seu trabalho, e por que o Fabiano está aqui discutindo desenvolvimento econômico. Na minha opinião, uma das pessoas mais capacitadas aqui no nosso município para debater esse tema, que você foi convidado para que a gente debata, né? E quando a gente fala em desenvolvimento econômico, a gente quer falar também em geração de emprego, de trabalho, de renda, né? E melhorar realmente a qualidade de vida das pessoas. Então, como é que foi essa história, Fabiano? Porque você está aqui em Ribeirão nesse momento, conta pra gente.
Maravilha, Mega. Obrigado aí pela consideração de sempre, né? Pelo desenvolvimento econômico, eu tenho até que agradecer aqui que eu consegui uma sala aqui. Eu estou nos estúdios Kaiser. Estou aqui no Instituto SEB. Tá tendo Fabiano, ó, encontro. só fazer alguns agradecimentos. Eu não sei se o pessoal voltou. Estavam conosco também a Ana Celane, a Andressa. A Ana Celane, aliás, se ela estiver aqui conosco, preciso conversar muito com você, viu, Ana? A Andressa, que trabalha comigo no HC. Doutora Valéria Dalboni, que é pediatra. A Dayana. O Igor também trabalha comigo. O Pedro Achê. O outro Pedro, a Kelly. O Alan Girai, que, como eu disse, que é pré-candidato a deputado. O Maurício Gasparini, que voltou também, pré-candidato a deputado estadual, né, Maurício? Prazer estar com você. Edmar, Cristina, as duas Cristinas, a Gislaine Vaz, o Capitão Braz entrou agora, também foi candidato, né? Era para ter sido eleito, né, Capitão? Mas é assim, então, a política tem disso, né, pessoal? Às vezes a pessoa é muito bem votada, mas a nossa legislação eleitoral, ela... felizmente ou infelizmente, ela é desse jeito, e dependendo do partido político que a pessoa está, ela é ou não eleita. Obrigado, capitão. Obrigado, Maurício, pelos elogios. Mas a pessoa é eleita ou não. Às vezes uma pessoa que teve mais votos que a outra não é eleita por causa do partido, né? Mas vamos lá, Fabiano, conta um pouquinho da sua história, então. Maravilha. Eu quero, antes de falar mais, eu quero agradecer aqui o pessoal do Instituto SEB, aqui o Daniel Abud, meu grande irmão de 20 anos de fé, está fazendo um belíssimo evento que está aqui do lado. Eu estava no evento aqui, que reuniu os profissionais de finanças aqui de Ribeirão Preto, o professor Alberto Matias aqui também, meu professor. Bacana. Eu pedi licença para ele e falei, tem uma live com um grande Mega. Bom, Mega, eu com 16 anos, bom, eu sempre fui muito arteiro quando era moleque, né? Sou de Belo Horizonte, né? Cresci lá, depois Uberaba, Minas Gerais, principalmente colegial. E eu queria ser, já quis ser polícia, já quis ser lutador de taekwondo, morar na Coreia do Sul, quis ir para Moçambique, voluntário, quando tinha 16 anos, minha mãe não deixou. Depois queria ir para o exército, sempre gostei muito do exército, tenho um tio que é general do exército, né? Então ele sempre me influenciou muito. Mas acabou que chegou com 16 anos, eu estava lá na Barroca, lá em Belo Horizonte, e falei, você quer saber de uma coisa? Na casa da minha avó. Eu quero ser político, quero mudar esse país, quero ser presidente da República. Hoje eu já reavaliei isso, né? Porque o preço que se paga para quem realmente tem a coragem de entrar na política, como você, Mega, como aqui o nosso colega e nosso amigo Maurício Gasparini, que também é vereador, né? Foi colega nosso, nós fomos colega dele na Câmara. A decisão de você exercer a política é uma decisão que demanda muita coragem, muito sangue frio, muita ponderação para você poder fazer algo que muitas vezes, na maioria das vezes, é mais pedrada do que elogio. Você sabe muito bem, Mega. Então, com 16 anos eu resolvi ser político e aí eu decidi que a melhor área de estudo seria economia, no meu caso. Eu quero estudar economia para entender como é que a sociedade ela produz, aloca suas riquezas, distribui renda, né? Como é que a economia cresce, como que traz mais prosperidade, qualidade de vida para as pessoas. Pô, acho que se eu estudar economia, acho que é um bom caminho aí para o começo da minha jornada de conhecimento, de educação, de estudo, para eu um dia lá na frente ser político eleito, né? Sabia que eu ia decidir trabalhar ou num partido político, ou num sindicato patronal ou de trabalhador, ou numa associação sem fins lucrativos. Eu queria cuidar de causas coletivas e públicas. Então, passei aqui na USP de Ribeirão Preto, na FES, sou da 4ª turma, de 95, me mudei para Ribeirão, fiz o curso todo de economia, enquanto isso eu era professor de inglês, de business English, inclusive, eu já aproveitava para estudar bibliografia, que boa parte de economia eram autores americanos, aproveitava e fazia um dinheirinho para ganhar dinheiro, dava aula, e aí depois eu me formei, e fui morar um ano na Espanha, um ano nos Estados Unidos, onde eu estudei também um ano em espanhol. Depois dos Estados Unidos eu trabalhei de tudo, quanto é coisa que você imaginar, foi uma experiência riquíssima também. Levantei dinheiro para voltar para o Brasil, comprar meu carro de novo. Quando eu fui para a Espanha eu tinha vendido, fiquei 2 anos fora. Quando eu cheguei aqui, a Ciesp me contratou
imediatamente que eu cheguei aqui, acho que eu pisei no Brasil, um amigo meu falou que estava contratando um gerente regional, e eles me contrataram já para ser um gerente executivo, e aí foi um grande capítulo da minha vida que eu fui gerente regional por 10 anos, do sistema em Ribeirão Preto, né, sistema estadual, Fiesp, Ciesp, o SESI, o Senai. Para mim foi a minha grande escola e é minha casa até hoje, que eu considero. Outro dia teve um evento lá, o presidente do Ciesp esteve aqui. É muito bom rever a turma, é minha base política até hoje, né? A parte do segmento empresarial, produtivo, as indústrias, os trabalhadores, os executivos do setor produtivo. E depois eu fiz uma pós-graduação em administração pública, né, como gestor de cidades. E depois eu também me tornei delegado no Conselho Regional de Economia por 2 mandatos e meio. O terceiro mandato eu passei por um grande amigo meu, um outro economista. Também fiz o ciclo de estudos em política e estratégia da Escola Superior de Guerra. Acabei me tornando, inclusive, depois do saudoso coronel Edgar de Castro, me tornei delegado aqui da DESB, né? Na época eu chamava representante da Escola Superior de Guerra, e depois eu passei para o coronel Miranda, que foi um excelente chefe da DESB no lugar, foi assessor parlamentar do comandante-geral do Exército durante vários anos, trabalhando na inteligência do Exército durante mais de 30 anos. Também aprendi muito com ele, meu amigo está lá em Brasília. Daí, nesse inteirinho, em 2005, para me ajudar no trabalho dentro do Fiesp, eu conheci um cara que eu marquei com ele lá em São Paulo tomando sorvete, e ele me recebeu numa sorveteria, era o Rodrigo Garcia. Ele era deputado estadual, estava indo para concorrer a federal, e que eu falei para ele que eu queria que ele fosse meu mentor político, e o Rodrigo Garcia, conheci ele naquele momento, e nos tornamos, graças a Deus, muito bons amigos, acompanho a trajetória dele desde sempre. Hoje, governador do estado. Hoje assumiu o governo do estado, né? Candidato à eleição agora do governo. E é um cara que eu me baseio muito, que eu me espelho muito, um cara estudioso, um cara Caxias, um cara muito ponderado, extremamente articulado. A política para ele é uma devoção de vida, é uma missão de vida, assim como é para mim. A gente trabalha 24 horas por dia com políticas públicas, e depois de 10 anos acompanhando o Rodrigo, ele acabou me convidando para ser candidato a vereador em 2016, eu fui eleito vereador em 2016, né? Bom, dentro do mandato, foi isso que a gente começou a nossa história junto, né, Mega? Aí a gente focou muito na transparência, a cidade estava destruída, a cidade estava terra arrasada, né? Só se falava em transparência. O Mega, o pessoal que está ouvindo a gente, foi o aliado de primeira instância, né? Todo mundo falava de transparência, mas não sabia exatamente o que era ser transparente, pôr um vidro transparente para todo mundo me ver do lado de cá. Não. Foi aí que a FEA, a Faculdade de Economia, cujos professores estão aqui do lado, aqui na sala do lado, eu trouxe a sociedade civil organizada para dentro da Câmara, Fiesp, Ciesp, Sinduscom, a CNI, naquela época eu estava começando a Silcom, o SEBRAE, o Observatório Social. A gente montou o Transparenciômetro, o professor André Aquino, que me ajudou muito, do Grupo de Governança e Contabilidade Pública da FEA. A gente acabou identificando 28 indicadores, né, Mega? E eu assumi a presidência da Comissão Permanente de Transparência, e depois você, ainda bem que teve a coragem de assumir essa comissão, só a gente sabe das dificuldades, né, Mega? Depois você assumiu a transparência por mais 2 anos, né? E depois a gente montou também a Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico e de Relações Exteriores, de Relações Internacionais. E foi muito legal também, que eu acho que seria um prenúncio de um futuro trabalho mais efetivo do Executivo em promover o comércio internacional de Ribeirão Preto, vender melhor a cidade lá fora para todos os países. E a Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico tem essa função. A gente já tem um espelho dentro da Câmara para que pudesse facilitar o nosso trabalho
de atrair investimento para a cidade e ajudar melhor as empresas que já operavam aqui. Então, basicamente foi isso. Depois, na reeleição, eu, como você bem disse, eu fui o segundo que mais cresceu em votação nas eleições, dos 27 vereadores, né? Eu fui só 4 prefeitos, né? Na verdade, você não foi candidato à reeleição, né? Então, não sei, não lembro agora quem mais não foi, mas eu sei que eu fui o segundo que mais cresceu, dentro de um público, de uma base eleitoral extremamente crítica, extremamente de opinião, né? Então, eu estou muito orgulhoso disso. Eu falei isso em homenagem aos meus eleitores, que uma boa parte dos meus eleitores são seus eleitores também, Meg, eu sei disso, né? Você não foi candidato, você me apoiou, inclusive, né? Apoiou alguns candidatos, me apoiou muito, e eu sou muito honrado, muito orgulhoso disso. Então, a nossa base é uma base muito crítica, não é aquela base que vota porque você deu um litro de leite para ela, você dá uma cesta básica, ela vai analisar o nosso trabalho, nosso perfil, nossa história de vida, para poder aí sim apertar o botão, sair de casa. Eu falo assim, uma coisa é o cara que gosta de você, outra coisa é o cara que gosta de você cedo, vai lá com o irmão, com a mãe, com os filhos, vai votar, aperta o botãozinho, lembra do número. Então, para o cara fazer isso, é porque o cara realmente acredita em você, confia em você, até porque hoje justificar a voto é muito fácil, né? Então, eu, apesar de não ter sido reeleito, foi uma votação muito boa, foi 1.274 votos na primeira eleição, 1.846 na segunda. Se eu tivesse realmente em vários partidos, eu estaria eleito, inclusive. Mas o meu colega André Trindade, que também do meu partido, hoje União Brasil, não foi eleito, e a gente hoje, com a confiança do prefeito Duarte Nogueira, a gente está na Secretaria de Esportes fazendo um trabalho sob a liderança do André, fantástico, eu acho. Eu acho que a gente vai fazer muita diferença, dando continuidade ao trabalho que o Ricardo Aguiar, que hoje está na Secretaria da Casa Civil, que era o secretário de Esportes, começou a fazer, né? Então, esse é um capítulo da história de Ribeirão Preto que começou a mudar. O prefeito sempre fala, né, que a cidade precisa de uns 5 mandatos consecutivos de boa gestão para ela decolar, né? Os primeiros 2 mandatos agora está sendo para arrumar a cidade, né? A gente tinha um passivo ambiental de desperdício de água, um passivo estrutural de estrutura urbana, de mobilidade urbana, um passivo previdenciário de aposentadorias, um passivo de tecnologia gigantesco, e passivo financeiro de dívidas, né? Que a primeira ordem do dia foi arrumar a casa, né? E o prefeito Duarte Nogueira, eu tenho muito orgulho porque eu aprendi muito com ele, o que eu mais aprendo com ele é ter sangue frio. Porque diante de tudo pegando fogo, e tanto de problema, você não sabe, não tem dinheiro, a cidade estava quebrada, você ter sangue frio, planejar, seguir em frente, com estratégia, segurança nas decisões. Então isso é muito legal, né? Por isso que está na gestão pública, a gente aprende todo dia, a gente vai ficando mais tarimbado, né? Essa experiência com quem já sabe é sempre muito importante. Então, basicamente, eu acho que a experiência minha até hoje tem sido essa, né? Gosto muito do que faço e não troco isso por nada, né? Apesar de todos os problemas. Assim como você também, que eu te conheço. Você ama isso aqui. Você ama medicina, mas você também ama política. E só faz política quem ama de verdade. Eu não sou aqueles caras que só estão na política para ganhar, para roubar, que infelizmente existe. Mas a gente que está na política para melhorar as estruturas, para reformar as estruturas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas de forma sustentável e responsável, é muito difícil. E só faz isso quem realmente só tem capacidade, só tem resiliência para fazer isso, quem realmente gosta. Perfeito, Fabiano. Bom, então, para quem não conhecia o Fabiano Guimarães, tá aí a história de vida e o porquê dele estar aqui para a gente discutir desenvolvimento econômico, né, pessoal? E eu penso que Ribeirão tem um potencial muito grande, né, com as nossas universidades, e essa parceria entre universidades e o setor produtivo
que recentemente vem sendo melhor explorada, né? Não sei se todos aqui conhecem o Superapart, por exemplo, né? Uma parceria Prefeitura, Governo do Estado, Universidade de São Paulo. Fantástico, né? Com seus alunos locais. Eu sempre digo que Ribeirão tem uma vocação para a área da saúde forte e a indústria pode vir acompanhando, né? Então, nosso trabalho para que o Butantan viesse para Ribeirão Preto, agora sendo coroado, né? O prédio do Butantan, dentro do Hemocentro, está pronto. Vocês viram, inclusive foi matéria do Fantástico. Ontem o governador visitou lá o prédio. Então, o Butantan já é uma realidade em Ribeirão Preto, vai produzir bastante aqui. Na verdade, não são vacinas, aqui é uma tecnologia mais avançada que a tecnologia das vacinas, que são as células, os linfócitos T, né? São células que combatem o câncer. E, Fabiano, acho que você perdeu um pouquinho do sinal. Não sei se o pessoal está ainda com o meu sinal. Está me ouvindo, Fabiano? Estou te ouvindo. Então assim, obrigado, Fernando. Falou que foi um enorme ganho para a cidade a vinda do Butantan. E lembrando que a Fiocruz veio para Ribeirão, só que a Fiocruz veio com o escritório, não veio com o seu setor produtivo. E é isso que a gente vai continuar brigando, né? Assim como nós brigamos bastante pela vinda do Butantan, nós vamos brigar para que o setor produtivo da Fundação Oswaldo Cruz venha para Ribeirão Preto. Então, a pandemia mostrou muito bem o que são esses dois institutos, né? O Instituto Butantan é institutos centenários, né? Então, que vêm e trazem junto cientistas, trazem junto pessoas altamente capacitadas e trazem junto indústrias para a nossa região. Então, acho que Ribeirão tem essa vocação, e com o Superapark, há vocação também para a tecnologia da informação, sem contar os outros setores, né? Sucrocoleiro, o próprio setor cervejeiro, nosso comércio, nossos serviços fantásticos. Então, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado aqui no nosso município. Mas eu pergunto para você, Fabiano, com relação à nossa política econômica, né? Pensando em Brasil, pensando no estado de São Paulo, pensando na nossa região metropolitana, pensando na cidade de Ribeirão Preto, o que a gente pode fazer para melhorar? Você acha que nós estamos, o Brasil, né? Nossos governantes estão seguindo um caminho correto? Claro que houve a pandemia, né? Que veio atrapalhar demais, né? Não só para ceifar a vida de mais de 600 mil brasileiros, né? Brasileiras, mas também para destruir muitos empregos, né? E realmente afetar de maneira muito contundente nossa economia. Mas, independente disso, o que você pensa sobre a nossa economia? Eu tenho uma opinião que essa questão do dólar, né, que nos últimos 2 anos, pelo menos, acima de um patamar de R$5, ele realmente trouxe muitos problemas, né? Trouxe a volta da inflação. A conta é simples, pessoal. Se um frasco de óleo de cozinha custar $2, na época do Plano Real, que nós tínhamos uma paridade, né, de 1 para 1, então nós pagamos R$2 num frasco de óleo de 900 ml. Se o dólar está a R$5, a gente paga R$10 hoje. Então a conta é simples, né? Ao mesmo tempo que beneficia aqueles setores que exportam, que na verdade são a minoria das pessoas, traz a inflação de volta. E a inflação de volta corrói o poder de compra das pessoas, né? É só a gente ir no supermercado e ver o que está acontecendo. Ir num posto de combustível para quem tem um automóvel ou quem usa o aplicativo, né? O quanto aumentou o valor. Então, realmente, a gente tem que lutar para, como o Silvio está falando, né? Lutar para diminuir impostos, mas a gente tem que tomar à frente, né, de situações que podem prejudicar muito a vida dos brasileiros, né? Então, por isso que nós temos, sim, Silvio, que reduzir impostos, mas a gente tem que dar serviço de qualidade para as pessoas. Então, essa história de que vai zerar impostos, não vai zerar. Porque nós temos uma dívida muito grande, né, para resgatar, né? Assim, o Silvio está falando de um estado menor, mas a gente vê muita gente chegando de estados que tem dito, vamos fazer um estado menor, mas manda pacientes para o estado de São Paulo. Então é o SUS que está atendendo pacientes de estado vizinho aqui.
Então, gente, realmente, assim, a redução de impostos é importante, mas os serviços para a população não pode parar. Então, mas eu não uso, mas e o semáforo? Quanto custa um semáforo funcionando, né? Um recapeamento, né? Então tem que ter dinheiro, não tem como, né? A gente queria zerar todos os impostos. Agora, o que a gente precisa é economizar com o salário de político, salário do judiciário. Isso a gente pode economizar, sim. Dinheiro de corrupção, né? Cortar. Então, esse é um dos caminhos. Mas, Fabiano, conta. Eu estou falando isso, mas eu acho que o Fabiano tem muito mais propriedade para falar dessas questões econômicas, né, Fabiano? Então, vamos lá. Bom, vamos lá, Mega. Afinal de contas, o tema da live é esse, né? Mas tentar fazer um resumo, porque não é como tá aqui do lado. Inclusive, acho que acabou a reunião ali agora da turma, só tem executivo de finanças aqui nesse encontro, que é muito bacana. Você falou da Supera, da parte tecnológica. O Eduardo Ciccone está aqui do lado, né? E eles estão conduzindo um trabalho de fazer um hub, uma iniciativa de congregar todos os agentes financeiros da nossa região para alocar melhor, né, a poupança com o tomador de crédito para projetos e tudo mais. Muito bacana. Então, assim, mas a turma aqui é da área. E normalmente falar de economia, para quem não é da área, o pessoal, os nossos amigos que estão na live aí, então eu vou tentar fazer uma coisa mais resumida, Mega. Vamos lá. Acho que falar de economia, falar de política econômica, né, que eu adoro, né, mas vem cá. A gente tem que primeiro analisar os fatos, né? Então, vou fazer um resumo de alguns indicadores, coisa rápida, para a gente decidir junto, para a gente pensar junto se a gente está indo bem ou não está indo bem. Aí a gente pensa o que fazer em cima disso. Que para isso que serve a economia, para melhorar a vida das pessoas. Então, a gente tem que ver a situação hoje, como está. Está boa ou está ruim, e o que a gente pode fazer para melhorar. E aqui para a nossa região, para a nossa cidade, sempre fica a nossa missão aí de melhorar né, as políticas públicas, sempre. Elas não param nunca, né? Igual o cara aí falou, né? Quem falou de pagar imposto. Tem duas certezas na vida, que eu vou morrer e que eu vou pagar imposto, né? E essa questão também de zerar imposto, né? Outro dia, eu não sei quem que falou isso, foi um grande líder aí no mundo. Para todo problema complexo, sempre existe uma solução fácil e errada, né? Então, a vida é muito complexa, o Estado é muito complexo, a vida em sociedade é complexa e precisa de imposto, tributos, justamente para melhorar a vida da sociedade de forma coletiva. Basicamente, a gente tem 5 objetivos em toda economia. Toda economia, qualquer país do mundo, sempre vão ter 5 objetivos, Mega, de toda economia. O gestor, o tomador de decisão de política econômica, ele sempre tem 5 objetivos em mente. Isso é uma convenção, né, na economia. O primeiro deles, buscar o crescimento. Todos os países querem crescimento econômico. Afinal de contas, a população não está diminuindo, a população está aumentando. E mesmo que a população não aumentasse tanto, todo mundo quer crescer mais para poder ter mais produtos e serviços à disposição de todos. Então, o crescimento é uma coisa boa. Esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo é um alto índice de emprego, né? Quando você tem uma parte da sociedade desempregada muito grande, você está desperdiçando de forma coletiva, nós, como povo, como sociedade, uma grande parte. Peraí que o pessoal está me chamando. Oi? Pode pegar. Você quer a mochila? Pode pegar. Obrigado. Fazendo ao vivo é assim, pessoal. É isso aí. Mas eu vou mostrar lá como é que tá lá, tá? Turma grande ali. Mas aí, o que acontece? O segundo é um alto nível de emprego, porque se você tem um desemprego grande, você não está usando os recursos que aquela parcela da população podia estar produzindo. Então, isso é um desperdício, né? É uma perda de recursos da sociedade. Então, você ter o desemprego, além de você não produzir bens e serviços que vai ser melhor para todos, daquela turma que vai ficar parada sem ter o que fazer, né? Então, é força de mão de obra, de inteligência, de capacidade de produção que está desperdiçada. E, além do mais, a sociedade, além de não ganhar,
ela vai ter... Tá, ela vai ter que... Eles estão pedindo para mudar de sala aqui. Ela vai ter que arcar com as consequências do desemprego, das consequências sociais que o desemprego causa. Então, esse é o segundo objetivo, né? Uma sociedade que cresça, segundo objetivo, que gere emprego. Terceiro objetivo, né? Estabilidade de preço. Qualquer economia, qualquer tomador de decisão de política econômica, ele vai buscar a estabilidade de preço, porque o preço é quem vai... Deixa eu achar aqui para onde que eu vou. Aqui? Ah, tá. Obrigado. O preço, ele sinaliza para os agentes econômicos os recursos que são mais e menos escassos na sociedade. Para isso serve o preço. Então, o preço vai me dizer se alguma coisa tem uma demanda maior que a oferta, esse preço vai aumentar. E aí a população vai consumir menos. Ou vice-versa. Então, ele é um sinalizador para a sociedade poder tomar decisão de investimento e de consumo e de poupança. A partir do momento que você tem uma inflação, você perde essa referência. O sistema de preços, ele deixa de exercer a sua função, que é fundamental. Por isso que não funciona o controle de preços, o tabelaço, a tableta do Sarney, nunca funcionou controle de preços em lugar nenhum do mundo, né? Então, esse é o terceiro objetivo da economia. Desculpa, estou tentando me ajeitar aqui. Aí vem o quarto objetivo, né? Então, já falei, crescimento, geração de emprego, estabilidade de preço. Quarto objetivo, você ter capacidade de produzir mais com o mesmo tanto de recursos ou com o mesmo nível de ativos. Ou seja, buscar eficiência, né? Na economia, é preciso sempre buscar eficiência, porque você pode ter intempéries, você pode ter emergências, você tem que estar buscando sempre eficiência, nunca produzir da mesma forma, sempre melhorar a eficiência da produção. Esse é o quarto. E o quinto e último objetivo da economia, do tomador de decisão de política econômica, é buscar uma distribuição mais equitativa de renda na sociedade. Quando você tem uma desigualdade social brutal, muito grande, como é o caso do Brasil, você tem certamente um desequilíbrio das políticas tributária e fiscal, que eu vou falar, que leva a isso, que reforça esse círculo vicioso. Você acaba tendo, no fim das contas, uma baixa eficiência da economia. Na verdade, todos esses 5 objetivos estão interligados. Então, não é interesse de ninguém viver com o vizinho passando fome. Ninguém tem interesse em ter uma sociedade que você vai ter um alto índice de criminalidade por conta da desigualdade social. Então, esse também é um dos objetivos do tomador de decisão. Desses 5 objetivos, Mega, eu te falo que, assim, nosso país vai muito mal, infelizmente. O Brasil é um país que tem uma população enorme, né? Mais de 200 milhões de habitantes, e um vasto manancial de recursos naturais. E a gente usa isso muito mal. Então, a gente tem uma baixíssima eficiência, ou seja, dado o estoque de capital, de terra, mão de obra, né? Terra, trabalho, tecnologia, quando a gente aplica o recurso humano, que são as organizações, governança das organizações, o nível de educação da população, a gente aplica isso em cima desse capital, a gente produz pouco e de forma muito distorcida. Por isso que a gente tem um país que, apesar de tudo para ser bom, sempre vai ser, ainda é o país do futuro, que nunca chega. Só para falar alguns indicadores, né, antes de entrar no que fazer. Eu tenho entendendo tanto que, eu sempre falo assim, o problema não é se está bom ou se está ruim. A grande questão é se o rumo está certo, se a gente está indo para o rumo correto. Se a gente está vendo as coisas nos últimos anos melhorarem, mesmo que a gente ainda esteja mal, mas se a gente estiver no caminho correto, no caminho bom, de crescimento sustentável, de redução das desigualdades sociais, de aumento do nível de empregabilidade, de uma variação menor
de índice de preços, legal, então a gente está indo bem, por mais que a gente esteja ruim. O problema é que eu ainda vejo o país fora dos trilhos, né? Depois eu vou falar um pouco de Ribeirão e região, estado de São Paulo. Eu acredito que, na minha opinião, ainda, por mais que o Brasil não esteja ainda indo bem, o estado de São Paulo ainda se destaca muito do restante do país, né? De forma positiva. Em termos de crescimento, para você ter uma ideia, né? Nos últimos 10 anos, a média de crescimento do Brasil foi 0,4%. Só para você ter uma ideia, isso é um crescimento, não é nem crescimento. Para a gente poder dobrar a renda per capita, para a gente dobrar a renda per capita do Brasil, se a gente estivesse crescendo 2%, que nos últimos 10 anos a gente cresceu só 0,4%. Você tem uma ideia, se a gente crescesse 2%, 5 vezes maior do que a gente está crescendo, a gente mesmo assim ainda ia levar 50 anos para dobrar a renda. A gente ia levar 5 décadas para dobrar a renda. Ou seja, a gente está ficando para trás do mundo. Em termos de crescimento, esse ano, eu disse para o Brasil, 0,5%. No mundo, se prevê 6 vezes mais crescimento, né? 3%, Estados Unidos 2,5%, ou seja, 5 vezes mais crescimento que o Brasil. Alguma coisa está errada na política que vai fomentar o crescimento econômico. Óbvio que está errado. Mega, nos últimos 12 anos, aproximadamente, se eu não me falha a memória, o mundo cresceu 30% a produção industrial. A indústria do mundo cresceu 30% nos últimos 12 anos. O Brasil decresceu 10%. Ou seja, na última década, enquanto o mundo aumentou em 30% a indústria, o Brasil reduziu 10%. Não é que a gente cresceu menos que o mundo, a gente encolheu 10%. Isso tudo, a gente está falando de crescimento. Falar de emprego, né? A taxa de desemprego, ela agora, devido à saída da pandemia, a retomada do comércio, do serviço, a gente reduziu um pouco a taxa de desemprego formal. Então, a gente tem ali por volta de 11, 10,5% de emprego. Mas isso é todo mundo, não é só quem tem carteira assinada. Subemprego, vamos contar subemprego, emprego precário. E Fabiano, você me permite fazer uma intervenção? Enquanto a Ismael Colossi entrou, aliás, a pessoa responsável pelo emprego aqui na nossa cidade está de parabéns, viu, Ismael? Ismael é o presidente do Avante, nosso partido político atual. Nosso não, o meu, né? O da Alan Giraia também. Mas a intervenção que eu ia fazer é que, desde o começo da pandemia, quando eu falava da vacinação, e eu bati muito nessa tecla, tinha um vereador até na Câmara que falava, pô, o Mega fala muito de vacinas, né? Mas desde o começo, que as vacinas não estavam ali só para salvar vidas, não. Claro que o principal objetivo é esse. Mas para salvar a nossa economia. Estava muito claro para a gente que, investindo em vacinas, as pessoas poderiam sair de casa novamente, trabalhar tranquilamente, né? Como está acontecendo agora. Voltou, não é? E que isso ia, inclusive, salvar a nossa economia também. Então, infelizmente, nós sofremos demais, né? Não só com a perda de pessoas, mas, como eu disse, com perda de empresas, né? E de empregos. Né? Mas vamos continuando, Fabiano, vamos lá. Mas é isso, então, se a gente fosse colocar emprego, subemprego, ou qualquer tipo de ocupação, eles somam tudo isso para calcular a taxa de desemprego. Se a gente realmente for calcular a taxa de desemprego quando não é um emprego formal, nossa taxa de desemprego estaria em mais de 30%. Outro dia eu vi uma cifra em torno de 34%. Então, a questão do emprego ainda é uma falha nossa da política econômica, que não tem funcionado. A questão de estabilidade de preço, não precisa nem falar, né? Toda dona de casa sabe. Outro dia eu vi um indicador da ABRA, Associação Brasileira de Supermercados, dos 35 produtos mais consumidos pela dona de casa, pelas famílias, no Brasil, aumentou 18% a inflação. Então, não é o INPC, o IPCA, que deu 11, 12%, a inflação é muito maior. E essa inflação corrói o salário, corrói a renda, e não é à toa que a gente, desde 1989, a gente não tem
uma concentração de renda tão grande de forma consecutiva ao longo dos anos. Desde 1989 que não se viu uma concentração de renda tão grande, medida pelo índice Gini, que é a métrica oficial aí do mundo para se medir a desigualdade social. A questão da distribuição de renda, né, que vem ligado ao que eu acabei de falar, da inflação. A gente tem mais de 100 milhões de habitantes no Brasil, metade da população vive com R$14 por dia. Isso é um nível de renda absolutamente de sobrevivência. Então a gente fala, a gente está num país lindo, maravilhoso, mas metade, 106, se eu não me engano, milhões hoje, vivem com essa renda, né? Isso é uma questão que leva a gente a ter uma renda hoje menor. A nossa renda, a renda do trabalhador brasileiro médio, hoje, em 2022, está menor do que a renda média de 2012, né? Tudo isso que eu estou falando é para a gente pensar. A gente pode não estar bem, mas a gente está indo para o caminho certo. Ao longo dos últimos anos, a gente está numa trajetória de piora dos resultados pelas decisões tomadas em política econômica. E, por fim, a questão da eficiência, né? Essa questão da eficiência, a gente está hoje em 57º lugar, se eu não me engano, de uma lista de 62 países mais relevantes do mundo. A gente está praticamente em último lugar em termos de produtividade. Ou seja, produtividade é eficiência, que eu falei. Se não adianta querer aumentar salário na canetada, que esse salário não existe. Primeiro vem produto real para ser consumido. E isso precisa de inteligência, mão de obra e maquinário para produzir, né? Não adianta você aumentar salário. Por que o governo aumenta mais o salário? Porque salário não dá em árvore. Tem que ter produção, tem que ter geração de riqueza. E essa riqueza só é gerada por uma população de mais de 200 milhões de habitantes quando existe produtividade. Nisso a gente vai muito mal também. O que fazer agora, né? Então, assim, eu só falei coisa ruim praticamente aqui, né? Desalento, mas tem como, né? É coisas boas acontecendo também, né, no momento, né? Coisas boas, coisas ruins, coisas boas também, né? Bom, em termos de tomada de decisão de política econômica ao longo dos últimos anos, então, a gente é muito pouca coisa que a gente vê dando certo por conta disso. Dos 5 objetivos da economia, os 5 objetivos a gente está bem mal neles. E qual que é o remédio? O que pode ser feito? Aí, Mega, falando em termos de políticas públicas, logicamente, né? Um gestor de política pública, como que ele toma a decisão? Então, a primeira coisa que eu te falo, tem basicamente 4 formas de um governo intervir na economia. 4 formas de você tentar intervir. Por meio dessas 4 formas, que a Coreia do Sul, que era um país muito mais pobre que o Brasil, hoje é um país que tem uma qualidade de vida e uma renda per capita estratosfericamente maior que a nossa. É uma potência tecnológica. Por conta de decisões de 4 funções do governo, que os Estados Unidos chegou aonde chegou, que a Europa chegou onde chegou, e assim por diante, que a Finlândia chegou onde chegou, sempre por meio de 4 decisões que um governo pode atuar na economia. A primeira delas, por conta da política fiscal, que eu vou explicar. A segunda delas, política tributária. A terceira delas, regulação, ambiente regulatório. E a última dela, por meio das empresas públicas estatais ou mistas. Política fiscal, no Brasil, o que é política fiscal? É gasto. Como que o governo gasta o seu dinheiro? Política tributária é como que ele arrecada esse dinheiro. Então, política tributária é como que eu pego o dinheiro, política fiscal é como que eu gasto o dinheiro. Temos política fiscal também, historicamente, o Brasil. Aliás, antes de falar de política fiscal, falar de política tributária. O governo, ao longo de décadas e décadas a fio, a gente tem uma tributação absolutamente regressiva. A gente tributa consumo, ao invés de tributar renda, propriedade e herança, né, que é o que se faz nos países desenvolvidos. Então, a gente já tem uma política tributária regressiva,
Mas, Fabiano, tributar propriedade, né? Você disse, é isso? Você tem duas formas de tributar, tributo direto e indireto. O ideal é que o tributo... Não, mas o que eu queria dizer é a resistência que tem com relação a isso, né? Uma resistência muito grande, né? É uma questão assim, né? Você tributa consumo ou você tributa renda, propriedade e herança. Quando você tributa consumo, é muito mais fácil. Inibe o crescimento. É uma tributação regressiva, porque um milionário que vai comprar um litro de leite vai pagar a mesma carga tributária que um favelado comprando um litro de leite, por caso. Entendeu? Então, assim, um cara que tem uma renda lá embaixo, ele vai pagar o mesmo tributo em cima do cara. Os dois pagaram o mesmo tanto. Caso que o percentual da renda do rico para comprar o leite é ínfimo. Já o outro, às vezes, para comprar um litro de leite, é muito maior o impacto na renda dele. Então, é uma política regressiva de impostos. Quando um país mais civilizado, um país mais educado, com uma sociedade civil mais atuante, sempre tributa mais herança, propriedade e renda. Por quê? É direto, você enxerga o que está pagando, os grupos sociais sabem que você consegue calibrar quem paga mais e quem paga menos. E não estou falando isso para penalizar quem ganha mais. Muito pelo contrário, quem ganha mais, quem tem mais propriedade, quem tem mais renda, quem tem mais herança, isso é positivo, porque é sinal que aquela família trabalhou, é sinal que conseguiram perpetuar. Tem família que o herdeiro gasta tudo, não trabalha, é vagabundo, fica em casa, fica fazendo academia o dia inteiro e não vai trabalhar, entendeu? Esse cara é um peso morto para a sociedade praticamente. Mas tem as famílias que prosperam aquela riqueza, né? Então, assim, não é para tributar mais só para penalizar, é porque existe uma capacidade de pagamento de tributo maior. Então, ele pode contribuir mais, né? Essa questão de, quando fala tributar renda, herança, já vem aquele conflito ideológico, não tem nada disso. Quanto mais racional é a sociedade, mais ela vai tributar renda, propriedade e herança, né? Estados Unidos, na Europa... Mas eu posso dizer, viu, gente? Fabiano, uma coisa eu posso dizer, o Fabiano não é comunista. O Fabiano acredita no livre mercado, isso eu conheço muito bem, e eu também acredito, né? Na propriedade, né? No respeito à propriedade, né? Tudo isso a gente acredita. A gente só está falando que, para que tenhamos um país melhor, a gente tem que ter um país mais justo. É isso, Fabiano. Porque se você tributa quem não pode pagar tanto tributo, você vai acabar tirando a eficiência dessa economia. Quem é pobre vai ficar mais pobre, quem é rico vai ficar mais rico, vai ter uma desigualdade muito grande e vai ficar ruim para todo mundo, né? Então, a política tributária no país é muito mal feita porque é regressiva, em segundo lugar, é complexa, dá margem para erros de tributação, sonegação e tudo mais. Agora, e a nossa reforma tributária, Fabiano? Reforma tributária, muito bem falado, Mega, nem sombra, né? Bolsonaro foi eleito dizendo que ia fazer reforma tributária, aliás, só fez a Previdência, que na verdade partiu, eu acho, do próprio Congresso, né? O que mais que ele fez? Outra coisa lá? Mas o problema da reforma tributária é o seguinte, realmente o Executivo não fez o que deveria e o Legislativo também não chega a um consenso. Por quê? Existe uma luta muito grande de manutenção de privilégios. E é aí que a democracia entra, né? É aí que tem que poder, pessoas lá no Congresso que realmente tenham vontade de fazer. E não que trabalhem por lobbies, né? Porque os lobbies são muito poderosos, né? Então tem que ser pessoas independentes lá no Congresso. Eu penso assim. Porque se uma determinada categoria põe uma pessoa lá dentro, ela vai trabalhar para aquilo. E os privilégios serão mantidos, né? Então tem que ter gente com coragem de enfrentar. Né? E grande capacidade de liderança, que até hoje ninguém teve e ninguém está tendo. Né? Bom, a política fiscal, Mega, olha só como é que o Brasil está invertido. Além de tributar errado, que eu acabei de falar, eu gasto mal. Então, assim, a gente tem um sistema judiciário que é extremamente pesado, que ainda entrega pouco, que pese aí o trabalho honrado de muitos membros do Poder Judiciário, mas eu acho que a sociedade não consegue arcar
dado o nosso nível de desenvolvimento social e econômico, um sistema judiciário tão pesado, né? Não tem que falar que ninguém tem que ganhar menos. O juiz aí ganha 50, 40 mil. Eu falo que tem que ganhar de forma coerente com a possibilidade que o Brasil tem de pagar o seu sistema judiciário. Você tem hoje, eu vi uma notícia que o sistema judiciário do Brasil, né, custa mais caro que somado o custo da França, Alemanha, Inglaterra, Itália, Bélgica e Holanda. Mas essa noite eu falava isso. O problema do Brasil não é somente a corrupção, não. Tem muito dinheiro escoando, né, concentrado na mão de algumas pessoas que a gente deveria ter mais justiça, né? É tudo conectado, né? Quando a gente fala de corrupção, a gente lembra do político e do empresário, né? Mas só que essa corrupção, ela acaba acontecendo na alta corrupção porque o sistema judiciário é conivente. Até porque ele quer manter os privilégios dele. E assim como todos os poderes querem manter seus privilégios, a coisa vai andando. Mas é muito caro. Então você tem um sistema judiciário que entrega pouco. O nosso sistema judiciário é quase 10 vezes mais caro que o americano, que dos Estados Unidos. Fabiano, eu queria lembrar que enquanto nós estávamos vereador, a Câmara não votou aumento de salários, porque a gente está falando aqui em justiça. Né? E a população não aceitaria, mas os vereadores poderiam ter feito isso, como já fizeram muitas vezes, né? Mas o país vivia um momento de crise e foi muito acertado, e nós brigamos para que não tivéssemos aumento de salário naquele momento. Né? Os 4 anos que nós estivemos lá, quando estávamos vereador, a gente não votou, não deixou votar aumento de salário. Né? Isso é muito importante, né? Para mostrar que nós temos que, cada um tem que dar sua parcela de contribuição, né? E como você falou, o judiciário tinha que mostrar isso também. Né? E naquele momento eles não queriam perder o auxílio moradia, enquanto nós estávamos moralizando o legislativo aqui em Ribeirão Preto. E não é o que aconteceu em todos os legislativos, infelizmente, né? Eu estava lembrando também do nosso sistema judiciário. Te interromper. 3,5 vezes mais caro que o alemão também. Que é o mesmo sistema do direito romano que o brasileiro. Muita gente pode falar que o americano é consuetudinário, é diferente, mas enfim. Então, o sistema judiciário aí, vamos para o sistema legislativo, poder legislativo. Também é um sistema que tem muito para melhorar. Você vê hoje o orçamento secreto, absurdo, né? Enfim, está à margem uma série de gastos ineficientes. Você pega o poder executivo, historicamente sempre foi o mais visado, né? E hoje eu acho que tem melhorado muito, né? A sociedade, por meio da tecnologia, da conscientização e das organizações, das instituições democráticas, tem conseguido fiscalizar cada vez mais o poder executivo. E o poder executivo é muito mais fácil, em tese, de você fiscalizar do que o judiciário e, às vezes, até mesmo o legislativo. Além disso, além de gastar mal em tudo isso aí, né, a gente ainda tem um consumo de poupança nacional gigantesca pelo Estado. O Estado, além de gastar tudo isso errado, ele não consegue ainda todo o dinheiro para gastar o que ele gasta mal. Então, ele tem que pedir emprestado para continuar gastando mal. Então, a gente tem aí, basicamente, uma dívida pública gigantesca no Brasil também, que eu vou lá como Estado, além de todos os tributos que eu arrecado, não dá para pagar tudo que eu gasto mal, eu ainda vou lá e tomo emprestado de quem tem, que é o setor privado. Então, você distorce a função do sistema financeiro. O sistema financeiro existe para alocar poupança com tomador de crédito. Quem tem projeto bom quer produzir riqueza e tem o poupador. O poupador tem um consumo futuro, que ele vai jogar para frente, então ele vai poupar pelo banco o dinheiro dele. E aí o sistema financeiro existe para fazer essa ponte. Mas o caso é que o próprio Estado chupa toda essa poupança. E aí o que acontece? O Brasil, que hoje tem uma taxa de investimento de 17%, ela pode ter 25%, 30%, mas o Estado consome tudo isso com juros. Então, a gente na política fiscal também não vai bem. Outra questão, além da fiscal e da tributária, é a regulação do mercado. Né? A gente vive uma burocracia enorme, né? Isso a gente, todo mundo conhece bem, todo empreendedor conhece bem. A gente está longe de ter um sistema burocrático
uma reforma administrativa no Brasil que preze pela meritocracia, pelo plano de carreira do servidor público, por integração de sistemas e processos, por capacitação permanente do servidor público. Enfim, isso a gente ainda deixa muito a desejar. Então, a regulação, ou seja, as regras que são criadas, além de serem confusas, complexas, não são tão transparentes, e, por fim, você tira a eficiência da economia por conta disso, afasta, reduz o apetite por risco pelo investidor, porque você cria uma insegurança jurídica muito grande para se investir. E, por fim, a quarta forma de você fazer política econômica é você ter estatais, empresas de estatais puras ou mistas. Isso é o caso que, em alguns momentos, em algumas situações, a empresa estatal pura ou mista, ela faz sentido. Em outras situações, elas deixam de fazer sentido. Por exemplo, faz sentido o Brasil hoje ter uma indústria de aço, uma siderúrgica? Porque não faz, né? A gente tem tanto recurso para investir em outras áreas urgentes. Eu vou produzir ferro, eu vou tirar petróleo do chão, às vezes, né? O Brasil, lá na década de 50, década de 40, década de 60, era um outro contexto. São 3 itens que eu sempre falo que justificam ou não uma empresa estatal. O primeiro deles, né, se há uma necessidade estratégica. Uma coisa é eu ter um sistema de mailing, sistema de correio, no início do século passado, no faroeste americano, né? O sistema de correspondência era fundamental para o desenvolvimento do país, né? Então, aquilo foi uma decisão da sociedade pública. E, além disso, era um sistema que não sabia se ia dar retorno ou não, que é o segundo item que eu falo. Primeiro, você tem necessidade de controle estratégico. Quando a gente criou a Petrobras, petróleo, a gente ia sair da Segunda Guerra, era um recurso que, se não tivesse petróleo, a máquina de guerra parava, ela estacionava. Então, os governantes do mundo, eles tinham necessidade de controlar a extração, refino e distribuição de combustível. Hoje faz sentido você ter esse controle estratégico, né? Não estou falando que não tem, né? Mas é necessário, Correios é necessário, a Vale do Rio Doce foi privatizado, a geração e produção de energia elétrica, distribuição, na época da CPFL, a telefonia, é tudo uma questão. A necessidade estratégica, a gente tem que tomar cuidado com os políticos mal intencionados, para eles tudo é estratégico. Na verdade, estão aqui de colocar gente dele no governo, nas estatais, para fazer os contratos gordos, que é onde passa a maior parte da corrupção. Então, assim, primeiro, controle estratégico, sim. Segundo, há capital privado suficientemente interessado em entrar nesse setor? Na época, montar uma empresa de volta redonda que o Getúlio criou na época lá que o Brasil entrasse na Segunda Guerra, a gente precisava produzir aço e não existia capital privado suficiente para fazer um investimento intensivo tão grande. Então, às vezes, o poder público tem que entrar. E, por fim, a maturidade regulatória. Quando o governo Fernando Henrique começou a fazer a privatização da Embratel, né, do sistema de telefonia, da Vale do dos pedágios aqui em São Paulo, muitas vezes o pedágio saiu muito caro, muitas vezes o negócio não funcionou melhor. Por quê? Porque era muito incipiente ainda a experiência regulatória, tanto do setor privado, que estava entrando naquilo, não sabia se ia dar retorno ou não, se ia dar lucro ou não, quanto do setor público, né? Depois foram criando as agências regulatórias. Então, essa é a quarta e última forma de se melhorar a economia. Então, né? Só fazer uma intervenção, daqui a pouco a gente vai ter que parar, mas nessa questão da agência reguladora, nós tivemos aqui uma experiência que era a agência reguladora de águas, e foi um dos poucos momentos que eu divergi do Fabiano na Câmara. Mas eu não divergi porque eu achei que nós não devêssemos ter uma agência reguladora, não.
Eu acho que esse é o caminho, né? O Estado não tem que ser o dono, né? Ele tem que regular, né? Ele tem que colocar o empresário, a população, né? Para que haja benefício para todos. Eu só discordei naquele momento que eu achava que nós deveríamos ter a nossa própria agência reguladora, né? Mas, enfim, ia demorar muito e, no final, foi o caminho encontrado. Mas a minha briga naquele momento, não que eu não acreditasse que devêssemos ter uma regulação, até porque o que ainda é estatal ele tem que ser regulado, né? O que ele é único ele tem que ter uma regulação, né? Para que haja justiça. Mas naquele momento é porque eu queria que nós tivéssemos a nossa própria agência reguladora e no final a gente teve que ceder para o pessoal que veio de fora, mas não tinha como, né? Mas pode continuar, Fabiano, perdão, só uma intervençãozinha. A nossa agência, ela está funcionando certinho, é demorar demais. Mas quem não quer ter a nossa própria, ainda mais orgulhoso do jeito que a gente é, como me tornei Ribeirão Pretano, né? Para você também, né? Você cresceu aqui, né? Então, ainda mais como orgulho empreendedor do Ribeirão Pretano, tudo que a gente puder ter daqui é nosso, da terra, a gente vai sempre lutar. Mas, bom, Mega, basicamente é isso. Em termos de política econômica, são as reformas que a gente tem que fazer. E o que tem no Brasil, no estado de São Paulo, se repete, e na cidade também, em todas as cidades brasileiras, de maior ou menor grau, se repete. Eu só queria enfatizar que eu sou muito otimista com o que eu vejo em Ribeirão. Ribeirão Preto hoje está à frente de 15 capitais, mesmo com todos os problemas que a gente passou, todos os problemas que a gente ainda vem enfrentando. A gente é mais rica, é uma cidade cujo PIB é maior que 15 capitais da Federação do Brasil. A gente está em 21º lugar em termos de produção de riqueza, né? É uma cidade que tem uma pujança natural muito grande. A gente é sede de uma região metropolitana que é multissetorial. A gente nunca está em crise, porque se uma cidade está bem, outra vai mal, outra vai mal, outra vai bem. Então, a gente tem uma renda gerada na região extremamente significativa. Muita gente fala de Jundiaí, eu estava falando com o Eduardo Ciccone aqui do lado, inclusive eu tenho que sair daqui a pouquinho, senão nós vamos fechar aqui no Estúdio Kaiser. Eu estava falando que se a gente crescer 17%, que o Ciccone ele é de Jundiaí, que é uma cidade de referência para a gente, em termos de riqueza, de produção industrial. Ribeirão Preto, que todo mundo fala, inclusive, que tem uma indústria pequena perto dos outros segmentos, isso é verdade. Se a gente crescer 17% mais o nosso PIB, a gente passa Jundiaí, passa Duque de Caxias no Rio, a gente passa Paulínia, a gente passa São José dos Campos. Se a gente crescer 17%, a gente passa Jundiaí, um pouquinho menos, a gente passa essas cidades. A gente saneou a prefeitura, né, com as nossas votações na Câmara, com o trabalho do prefeito Duarte Nogueira. A gente pagou uma dívida de 228 milhões dos servidores do Plano Collor, zerou a dívida, porque a gente entrou feliz como vereador em 2017, feliz da vida, prefeito também eleito, de repente aquela bucha, né? A gente tinha 386 milhões de dívida de curto prazo com o fornecedor. Tem 3 anos que nenhum fornecedor está atrasado mais. 386 milhões de dívida com o fornecedor, mais 200 e cacetada de dívida desse plano Collor, que a gente fez o acordo, que fizeram um acordo judicial, a gente teve que pagar. A gente, com as votações na Câmara, a gente economizou 11 bilhões nos próximos 30 anos, com a nossa votação na Câmara. A gente tem hoje 500 milhões aproximadamente, mais de 500 milhões em financiamento de longo prazo, porque muita gente critica as dívidas que a gente está fazendo agora, mas é dívida boa, dívida nova. Por quê? Se eu vou pagar tudo que eu preciso de construir em Ribeirão, que ficou décadas sem construir ponte, viaduto, escola, unidade de saúde, se eu for pagar tudo com o recurso dessa geração, eu vou matar a geração atual. Então, como se eu construir uma ponte, ela vai ficar aí por 80, 100 anos, é justo que eu faça um empréstimo para ser pago ao longo dos próximos anos, para que outras gerações ajudem a amortizar esse financiamento. Além do mais, a gente conseguiu agora a aprovação do Banco Latino-Americano de 480, 470, 400 e... Deixa eu ver se eu anotei isso aqui, não anotei. Mas uns 480 milhões de reais de financiamento novo do Banco Latino-Americano para melhorar a estrutura de Ribeirão. Se a gente continuar assim, Mélia,
Em termos de Ribeirão, eu tenho certeza que cidade de Ribeirão Preto, ainda mais se a gente aproveitar uma nova onda que eu acredito que vai ter nos próximos anos de realocação das cadeias globais de suprimentos, que não vai ter mais indústria americana indo para a China, para a Rússia, do jeito que está a coisa, e essas empresas vão ter que ir para um lugar. A gente pode captar uma parte dessas cadeias de produção. Ribeirão Preto, uma cidade perfeita no momento certo, na hora certa, para começar a atrair grandes multinacionais também, industriais. Né? Hoje é só 9,5% do PIB de Ribeirão, a gente pode chegar a 22% como Jundiaí. Né? Então, assim, eu acredito, sou um cara esperançoso em Ribeirão. E acabaram, viu, Fabiano? E acabaram. A Câmara agora não tem mais a nossa Comissão de Relações Internacionais, né? Que você ajudou a criar, que nós éramos membros, né? Importantíssimo para fomentar, né? A vinda dessas indústrias para Ribeirão, né? Mas, enfim. A gente volta, eu volto ela em 2025, né? E você, como deputado federal, se Deus quiser, Gasparini como deputado estadual também, o amigo aí. Que, na verdade, ninguém é candidato ainda, todo mundo é pré-candidato. Pré-candidato. Exatamente. Então, pessoal, olha, Fabiana, a gente vai ter que encerrar, porque já passou muito tempo, né? Então, quer finalizar? É isso que eu já finalizo aqui, Mega. Até para não me prender aqui no Instituto SEB. Mas é isso aí, eu sou um cara que eu não é só fé, mas eu vejo em números, em vocação empresarial e em vocação política dos novos políticos que estão surgindo na cidade. A gente tem tudo para ser uma das melhores cidades em termos de qualidade de vida, crescimento, geração de emprego e eficiência da América Latina, acho até pouco, do hemisfério sul do planeta. A gente tem poucas cidades para concorrer no hemisfério sul. Coreia do Sul, talvez, pode ser uma concorrente à altura para a gente. Até em termos do maior e melhor e mais importante investimento que a gente tem pela frente, que vale até uma outra live, que é a educação pública básica gratuita de qualidade. Esse é o grande diferencial que vai catapultar a gente para o futuro. E que a gente ainda está fazendo bastante coisa, mas tem muita coisa para fazer ainda. Basicamente é isso, Mega. Eu te agradeço muito e o recado que eu tinha para dar aqui é esse. Obrigado, né, pela oportunidade. Você sabe que você tem um parceiro, um companheiro aqui de luta. Se Deus que eu fiz um plano para 20 anos aí. Até eu ter 65 anos, Mega, eu tenho 45, né? Eu trabalhar aqui na política de Ribeirão Preto. Então, 20 anos, pelo menos, eu vou contribuir muito ainda. Né? E o seu, eu tenho certeza que você vai também. Então, a gente tem muito tempo de parceiro aí. Tomara que vocês estejam aí no Congresso, você, o Gasparini, a Ingrid Birai. É gente muito boa, gente do bem, gente que quer fazer, gente estudiosa, gente que não está ali só caindo de paraquedas, né? Gente que quer trabalhar. É isso aí, meu amigo. É isso, pessoal. Então, assim, a saída no final, o Fabiano falou muito da educação, né? Sem educação a gente não vai para lugar algum. E ter coragem para fazer as reformas que o país precisa e ter gente que tenha coragem de enfrentar, né? Os lobbies, os interesses, e é para isso que a gente está se propondo, né? A realmente brigar pelo que é justo para que a gente tenha um país melhor. Pessoal, então, mais uma vez eu agradeço a presença de cada um de vocês. Dizer que a gente está aqui. Eu não pude, infelizmente, foram vários comentários do Silvio, a própria Elisa, a Fernanda comentou bastante, a Cris fez muitos comentários. Obrigado, Cris. Então, assim, infelizmente, como eu disse, né, esse aqui era o WhatsApp que eu ia passar para vocês, mas eu acabei usando outro aparelho. Mas a gente aprende muito com vocês que estão aqui nos ouvindo e opinando, pessoal. Então, tudo isso está sendo levado em consideração, embora a gente não tenha comentado, né, ou feito considerações sobre os comentários de cada um, mas é muito importante ouvir o que vocês têm a dizer para a gente e ouvir gente capacitada como o Fabiano Guimarães, que eu tenho o prazer de ser amigo e ter do meu lado. Pessoal, quem está por aí, um abraço a todos. Muito obrigado a presença de todos. Muito obrigado, Fabiano. Semana que vem a gente faz uma outra live, uma outra conversa, para que a gente aprenda mais um pouquinho e possa depois retribuir
para todos tudo que vocês têm nos passado de bom. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Um abraço para cada um de vocês. Obrigado, gente. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente aqui, de coração. Obrigado, Mega. Parabéns pela live. Tamo junto. Para casa agora descansar. Boa noite para todas, para todos. Tchau, tchau.